Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Vamos falar sobre a novíssima Lei Complementar 173 de 2020 e o futuro dos concursos no Brasil. Vamos analisar o cenário que a Lei Complementar 173 trouxe no que diz respeito ao tratamento tanto da União Federal quanto de estados e municípios, no que diz respeito à realização de concursos. Nesse vídeo eu ainda vou tratar sobre a suspensão dos concursos e os efeitos, bem como se existe ou não a possibilidade de algum tipo de flexibilização sobre o direito subjetivo à nomeação de quem está aprovado em certame homologado e, nesse caso, dentro do número de vagas. Nós sabemos que existe jurisprudência pacífica do STJ e do Supremo acerca do tema. Vamos analisar como isso pode ficar em termos de flexibilização em um cenário de pandemia. Bom, antes de tudo, o alcance da Lei Complementar 173 de 2020 é um assunto debatido. Essa lei altera a Lei Complementar 101 de 2000. A Lei Complementar 101 de 2000 é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, todos os poderes da União e, em termos orçamentários, estados e municípios estão albergados pela Lei 173 de 2020. Aqui eu preciso fazer um adendo. A Lei Complementar 173 de 2020 traz questões orçamentárias e traz questões extra-orçamentárias. Nas questões orçamentárias, ela obriga todo mundo, União e todos os poderes, estados e municípios. Nas questões extra-orçamentárias, que não afetam diretamente o orçamento, aí você precisa ver quais foram as obrigações que essa lei criou para estados e municípios. Por exemplo, no que diz respeito à suspensão dos concursos, penso que a lei não se aplica para estados e municípios, vamos analisar. Então, embora trate de uma lei complementar que altera a lei de responsabilidade fiscal, na parte orçamentária, a Lei Complementar 173 ela atinge todos os entes. Na parte extra-orçamentária, porque ela não trata somente de orçamento, é preciso ver que obrigações a Lei Complementar 173 de 2020 criou para estados e municípios. Isso é muito importante. Então, o alcance da lei vai depender do que você está tratando na lei. Se trata efetivamente de orçamento, penso que atinge a todos os entes. Se não se trata de orçamento, é preciso ver quais as obrigações que a lei criou para cada um dos entes. No caso, estados e municípios, uma vez que a Lei 173 de 2020 se aplica e aí não há discussão à União Federal. Muito bem, a parte que importa aos concursos, no que diz respeito aos concursos homologados, ao que diz a lei, ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação. Suspensos os prazos de validade. Preste atenção que eu vou explicar isso daqui a pouco. Dos concursos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo 6 de 2020, esse decreto é justamente aquele que estabelece o estado de calamidade. Em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade estabelecido pela União. O parágrafo 1º foi vetado, daqui a pouco falo sobre ele. Os prazos suspensos voltam a ocorrer a partir do término do período da calamidade pública, logicamente. A suspensão dos prazos deverá ser publicada pelos organizadores dos concursos nos veículos oficiais previstos no edital do concurso aqui para fins de publicidade. Pelo artigo 10, ficam suspensos os prazos de validade dos concursos já homologados no momento em que o decreto passou a ter eficácia. Obviamente, todos os concursos homologados durante o decreto, durante a validade do decreto, ou seja, no período do estado de calamidade, também nesse caso ficam suspensos nos termos da lei. Então, concursos homologados até a data do decreto ficam suspensos. Por óbvio, todos os concursos homologados durante o estado de calamidade se sujeitam ao mesmo regramento. Aí está a primeira grande questão da Lei Complementar 173. Essa suspensão se aplica a estados e municípios? Eu penso que não se aplica diretamente. Por quê? O parágrafo 1º que está aqui no texto da lei vetado, olha o que ele trazia. A suspensão prevista neste artigo abrange todos os concursos federais, estaduais, distritais e municipais da administração direta ou indireta já homologados. Esse era o teor do parágrafo 1º que foi vetado pelo presidente da República. A justificativa ou a razão do veto está aqui. A propositura legislativa, ao dispor que ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto 6 de 2020, também para estados, DF e municípios, cria a obrigação aos entes federados, impondo-lhe a atribuição de caráter cogente
em violação ao princípio do Pacto Federativo inscrito no caput do artigo 1º da Constituição Federal, bem como na autonomia de estados, DF e municípios inscrita no artigo 18 da Carta Magna. Com essa razão de veto, se justificado ou não, não é esse o objetivo do vídeo, com essa razão de veto está vetado o parágrafo 1º. Então, vetado o parágrafo 1º, eu penso que essa suspensão não se aplica diretamente a estados e municípios. Portanto, é preciso que haja um ato local, um ato estadual ou um ato municipal estabelecendo a suspensão dos seus concursos, de forma que essa suspensão do artigo 10 para concursos homologados ou que foram homologados no decorrer da pandemia, no decorrer do estado de calamidade, não se aplica, na minha visão, a estados e municípios de forma automática. Por isso que disse aqui que o alcance da Lei Complementar 173 precisa ser analisado com muita cautela, porque naquilo que não é orçamento, é preciso ver se ela se aplica a estados e municípios, e eu penso que o 10 não se aplica a estados e municípios justamente em razão do veto do parágrafo 1º, que dizia exatamente o oposto, ou seja, que se aplicaria aos demais entes da federação. Então, para que se aplique a estados e municípios, o artigo 10, eu penso ser necessário um ato local nesse sentido. Então, se você está, e aí vai a minha recomendação, aprovado / classificado em algum concurso de estado ou município, tenha o cuidado de entrar em contato com o órgão que fez o concurso e com a banca para que informem que posição será tomada em relação à suspensão nos estados e municípios, especificamente, ou seja, em relação a concursos estaduais e municipais. Tenha muito cuidado com isso, porque essa é a primeira grande preocupação do artigo 10 da Lei Complementar 173. Muito bem, o outro dispositivo que nos interessa para análise em relação aos concursos diz respeito ao artigo 8º, que diz o seguinte: na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei Complementar 101 de 2000, a União, os estados, o DF e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, primeiro, conceder a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada e julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. Inciso 2. Aqui não pode mexer em remuneração do servidor. Inciso 2. Criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. Esse ponto é interessante. Ou seja, a Lei Complementar 173 proíbe a criação de cargos. Mas em termos de concurso público isso não muda muito. Por quê? A gente já não via criação de cargos para fins de realização de concurso público há pelo menos 2, 3 anos. Então isso não muda muito a realidade. Os concursos estavam acontecendo para cargos vagos, que ainda é o que permite a Lei Complementar 173, vamos ver. É proibido ainda alterar a estrutura de carreira que implique aumento de despesa, é proibido ainda admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargo de chefia, direção ou assessoramento que não acarretem aumento de despesa e as reposições decorrentes de vacância de cargos efetivos ou vitalícios. Esse ponto é interessante porque é possível realizar concurso apenas para reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, porque o inciso 5 proíbe também a realização de concurso, mas permite apenas para esse tipo de situação. Reposição decorrente de vacância de cargos efetivos ou vitalícios, que na prática é o que já vinha acontecendo nos concursos da advocacia pública, concursos cuja especialização do canal aqui se mostra patente. Então, como eu digo, nada diferente do que já acontece pelo menos há 3 anos, concursos aconteciam tão somente para cargos existentes e vagos ou a vagar com a ideia do cadastro de reservas. Já não havia ou já não estava havendo criação de cargos há pelo menos 2, 3 anos. Então preste atenção, porque o artigo 10 fala da suspensão dos concursos, isso é importante, com esse destaque para não suspensão aplicada de forma direta a estados e municípios, e o artigo 8º estabelece exatamente como se dará o panorama dos novos concursos. E aí, sobre o panorama geral, eu vou traçar alguns comentários importantes que podem te ajudar. Primeiro, sobre a suspensão dos concursos. No que diz respeito aos concursos federais, ficam suspensos todos os concursos no que diz respeito àquilo que está previsto na Lei 173 de 2020. Agora, o que pode acontecer nessa suspensão? Preste atenção. A Constituição Federal diz no artigo 37, inciso 3º, o seguinte, o prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável por igual período.
Presta atenção porque a Lei 173 ela suspende exatamente o prazo de validade dos concursos homologados até o início do Decreto Legislativo 6 de 2020 e, por lógica, todos aqueles homologados durante a validade do decreto. Ficam suspensos os prazos de validade. Então a pergunta é pertinente. O que pode acontecer no concurso durante a suspensão? Na minha opinião, não pode acontecer nada. Por quê? O concurso está suspenso. A validade do concurso encontra-se suspensa. Se o concurso está com a validade suspensa, nada pode acontecer, inclusive, por exemplo, nomeações. Eu penso que durante a suspensão do concurso, nem nomeação pode acontecer. Por quê? Porque se acontecer nomeação durante o prazo de suspensão, você estaria elevando o prazo de validade do concurso nos termos da Constituição. Então, se o concurso tem prazo de validade de 2 anos, prorrogável por mais 2, e ele se encontra suspenso, significa dizer que, em termos temporais, esses 4 anos serão mais do que 4 anos. Mas aí tudo bem, porque o prazo de validade do concurso é que não pode ultrapassar 4 anos. Sendo assim, a validade precisa respeitar esse limite temporal. Se o concurso está suspenso, eu não posso praticar nenhum ato porque o concurso está com prazo de validade suspenso. Se eu nomeio alguém durante a suspensão, isso pode ser facilmente questionável em juízo, justamente por conta da possibilidade do extrapolamento do prazo de validade previsto no artigo 37, inciso 3. Espero que você tenha entendido. O concurso tem um prazo de validade, o prazo transcorreu até o momento em que ele foi suspenso. Durante a suspensão nada pode ser feito. Pós-suspensão, o prazo de validade volta a correr com limite máximo de 4 anos, ou seja, 2 anos prorrogável por mais 2. E aí, a depender do caso concreto, o concurso pode ter prazo de validade de 1 ano prorrogável por mais 1, ou seja, vai de acordo com a regra de cada edital. No entanto, eu penso que durante a suspensão dos concursos não pode haver a prática de nenhum ato concernente ao certame, justamente porque ele está com prazo de validade suspenso. Significa dizer que o concurso não pode andar de forma alguma e nenhum ato dele decorrente pode ser praticado, inclusive, penso, nomeações. Outra situação que muito é interessante nesse momento é analisar o direito subjetivo à nomeação de quem se encontra aprovado em concurso. Presta atenção. Você pode perguntar, professor, fui classificado dentro das vagas em concurso, como fica essa situação? E eu te respondo, a princípio, a Lei Complementar 173 não mudou o que se entende hoje acerca do direito subjetivo à nomeação de pessoas aprovadas dentro do número de vagas. Mas aí você pode continuar perguntando, a pandemia pode alterar o cenário? Bom, aí é um outro questionamento. Primeiro, a Lei Complementar 173 não mudou o cenário do direito subjetivo à nomeação, mas a pandemia pode mudar. A jurisprudência do STJ e do Supremo sempre ressalvaram no direito subjetivo à nomeação aquilo que se chama de circunstâncias supervenientes. Eu vou citar 2 hipóteses. Imagine o seguinte, imagine que o ente não nomeia alguém que está aprovado dentro do número de vagas, alegando que não há orçamento para isso. Ou imagine, por exemplo, que o ente extingue o cargo vago, porque enquanto não houver nomeação do aprovado, o cargo está vago. Imagine que o ente extingue o cargo vago, tendo por justificativa o enxugamento da máquina pública para o enfrentamento da pós-pandemia no que diz respeito à recessão econômica. Você pode perguntar, o ente pode extinguir o cargo vago que esteja previsto em edital de concurso? Eu não tenho resposta pronta para isso. Seria uma excelente discussão, uma bela discussão, contudo, em termos de contexto de pandemia, eu penso que a recessão econômica pós-pandemia é sim um motivo em que se enseja a possibilidade de rediscussão do direito subjetivo à nomeação e de repente haver uma flexibilização na jurisprudência do STJ e do STF. Eu não gostaria que isso acontecesse, mas eu vislumbro a possibilidade disso acontecer. Então, no que diz respeito ao direito subjetivo à nomeação, não mudou nada em relação à Lei Complementar 173, ela não toca nesse ponto. A pandemia, no entanto, pode alterar o cenário da jurisprudência do STJ e do STF? Eu penso que sim, eu penso que pode. Para que isso aconteça, os entes, eles, nesse caso, precisam começar a não nomear os aprovados e essa não nomeação ser justificada em termos orçamentários ou de extinção do cargo vago, como falei, tendo como justificativa o enxugamento da máquina pública para o enfrentamento da pós-pandemia, ou seja, da recessão econômica. Isso pode levar a jurisprudência, nesse caso, a rever o seu posicionamento sobre o direito subjetivo à nomeação? Penso que sim, mas em termos da Lei Complementar 173 de 2020, nada mudou sobre isso até o momento. No entanto, como disse,
os concursos ficam suspensos. E enquanto suspensos, penso que não pode haver nomeação. Concursos federais, uma vez que essa suspensão não vejo a sua aplicação direta para concursos estaduais e municipais, no que diz respeito efetivamente à realidade regional e à realidade local, justamente porque o parágrafo 1º do artigo 10 foi vetado pelo presidente da República, então penso que deve haver um ato local de estado e município suspendendo os seus certames. Preste bastante atenção. No fim, o que eu acho? Eu acho que teremos nos próximos pelo menos 2 anos poucos concursos e nesses concursos poucas nomeações. Então, para aqueles que ainda desejam adentrar a administração pública na esfera da advocacia pública, eu sugiro uma preparação de base para as provas pós-pandemia. Sugiro que você agora, nesse caso, se preocupe em montar a sua base, em estudar as disciplinas que eu costumo chamar de núcleo duro para os concursos da advocacia pública. Em breve estarei lançando um mentoring com esse objetivo, mas sugiro que você reforce ou estude as disciplinas principais dos concursos da advocacia pública: constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro. Então, os aspectos mais importantes da Lei Complementar 173 são esses aqui: o alcance, a suspensão dos concursos homologados, no que diz respeito também à realização de novos concursos e todas essas decorrências do panorama que eu acabei de analisar para os senhores, inclusive com aquilo que eu acho sobre o que vai acontecer com os concursos no Brasil a partir de agora. Por esse vídeo eu fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.